título ficou bem legal. É, eu tirei competitividade. Bom, deixa eu contextualizar. Nós estávamos numa primeira Não estou versão. ouvindo, Aguinaldo. Não tá ouvindo? Pera aí. Aguinaldo, a gente não tá ouvindo. E agora? Agora sim. Tá. Eu tava falando que eu tirei do título um termo que a gente estava usando como competitividade. Então eu voltei ainda a termos mais genéricos para a gente tentar fechar. Então ainda a ideia é grau de diversificação das empresas brasileiras de capital aberto, quer dizer, ainda não, é essa, né? E aí estudar sobre quando a empresa toma uma decisão em se concentrar ou diversificar. Então a empresa ela diversificada que se concentra, ela pode expressar maior valor aos investidores. E as empresas concentradas que decidem se diversificar expressam menor valor aos investidores. Eu ainda mantive esse slide. Eu vou passando, tá bom, professor, para tentar ser mais rápido. Nos elementos da dissertação, eu trouxe aqui a pergunta: como mensurar o grau de diversificação em empresas brasileiras de capital aberto? Onde o objetivo é identificar o grau de diversificação das empresas brasileiras de capital aberto. O objetivo específico 1 é procurar desenvolver uma metodologia para avaliar esse grau de diversificação. O objetivo 2 é aplicar a metodologia em uma amostra de empresas brasileiras de capital aberto e identificar o grau de diversificação dessas empresas da amostra. Identificar a relação entre o grau de diversificação de empresas, e aí sim ainda continuou como um objetivo secundário, a competitividade dela, que a gente pode extrair do valor das suas ações e dos indicadores financeiros. A fazer aí uma avaliação longitudinal sobre essa relação, inclusive do valor das empresas e o grau de diversificação das empresas, tentar encontrar um momento dessa ruptura ali entre maior ou menor diversificação em relação ao valor. E o quinto é uma avaliação cross-section entre essas empresas que são concorrentes do mesmo setor, identificação da relação do grau de diversificação e desempenho dessas empresas, pelos indicadores. O referencial teórico de. Aí, né, Aguinaldo, eu acho que por hora você pode até manter esses objetivos, mas nós aqui sabemos que se você É, conseguir chegar, dimensionar o grau de diversificação, a gente já vai ficar bastante feliz. Você eu sei. concorda? Concordo. Então, Concordo sim. É, infelizmente, talvez e, seja o que vai ser possível. é. Sim. Até porque é uma das coisas que eu quero conversar com o professor aqui. Pelo que eu entendo, mas vamos adiante. Deixa eu apresentar, porque aí fica mais fácil para a gente conversar. Bom, como referencial teórico, trabalhei na questão de definição do negócio, core business, diversificação de empresas, grau de diversificação e modelos de negócio, que na verdade eu só citei modelos de negócio, isso aí depois pode ser também que não entre, né, no referencial teórico. É, eu vou tirar esse slide, até esqueci de tirar. Isso aqui é mais para mostrar a estrutura de como ficou o trabalho. Foi feito uma pesquisa tipo bibliométrica, tem um problema de pesquisa dentro da introdução, tem os objetivos geral e específicos que eu já mostrei há pouco, tem a delimitação e a justificativa do trabalho. Que dá para é, foi bem foi a bibliometria ajudou nessa justificativa do trabalho, né, professor? Sem dúvida. Aí, com relação específica ao capítulo de grau de diversificação de empresas, foram identificados alguns indicadores de medida de diversificação que está na literatura, está em artigos acadêmicos. Um deles, o índice simples. O outro, medida de concentração de mercado, que é usado inclusive quando há uma fusão e aquisição de empresas. É medido a atividade econômica da empresa e dali ver a participação dela no mercado e ver se passa de 50% ou não
Esse é usado pelo CAD. Medidas de especialização, aí entra diversificação, é a mesma medida do IHH com um peso um pouco diferenciado, então por isso que é chamado de medida de especialização. Usa também as atividades econômicas num subnível um pouco mais detalhado, maior, só essa diferença. Medidas contábeis e financeiras, a gente usa medida de ativo no Brasil, no exterior, algumas medidas financeiras que podem dar alguma informação de retorno. Então, essas são as medidas mais encontradas. ROA, ROI, por exemplo, né, entra nessas medidas financeiras. A medida de entropia, que ela mede a questão da eficiência da empresa, e os estudos usando os índices de diversificação, alguns estudos diversos usando índices de diversificação, que na verdade é só falando que usa a diversificação e apresenta alguma coisa estatística, mas não tem nenhum indicador. Eu mantive aqui, mas eu vou ver se isso é necessário ou não. Mas enfim, isso aqui é uma das medidas que o HIT apresenta, que ele consolidou da literatura, que ele fala da razão de especialização, da razão vertical e da razão de relação. Ou seja, ele quer dizer se há uma diversificação relacionada ou não relacionada. E a gente consegue chegar a esses indicadores, vendo se é uma razão, se é uma diversificação relacionada dominante, não dominante, se há uma força nessa relação, ou simplesmente o cara saiu montando 5, 6 negócios sem relação. Para vocês terem uma ideia, num desses estudos pilotos que eu fiz nesses momentos aí, eu entrei lá no KINAI de uma empresa de material, depósito de material de construção, e o cara tinha lá registrado 100 atividades econômicas. Dentre as atividades econômicas que tem lá, além de vender material de construção e tal, vem chaveiro, por exemplo. Ele tem lá dentro da lojinha, ele colocou numa atividade econômica dele lá, chaveiro. Ele tem lá uma atividade de chaveiro. Qual é esse grau de relação entre ter um serviço de chaveiro e ser de material de construção? É interessante a gente tentar ver isso, sabe? Não sei como, mas não sei se vai chegar nisso. Aqui eu falo dos espectros de diversificação trazido da literatura do Varadarajan e do Ramanujan. Então, são os espectros de mais diversificado, relacionado ou não relacionado, com baixa relação ou alta relação. Isso aqui ele explica mais fácil. Estudos de índice de diversificação no Brasil, um deles tem o do Roger Mendes da Silva e Paula, de 2008, que usou 176 empresas da indústria brasileira, da B3 também, empresas que estavam entre 97 e 2001. E o que ele usou? O retorno sobre PL, o retorno sobre o ativo e usou o índice de crescimento de vendas. Nas variáveis de diversificação, ele usou o IHH e o coeficiente de entropia, que eu falei há pouco. Tá? E desse estudo, ele conseguiu enxergar que por exemplo, há empresas que seguem modelos lineares, ou ainda que modelos de empresas que parte do negócio para o não negócio, desculpe, que parte do negócio único para o não relacionado de uma outra forma. Então ele encontrou 3 graus de diversificação e de desempenho usando esses dados. Tá? Só que o que a gente está querendo propor é uma outra coisa. É o grau de diversificação, talvez aí que é a nossa questão maior, né, professor? Mostrar o grau de diversificação não usando mais esses índices que já estão na literatura, mas outros elementos que não estão na literatura. Dentre eles, por exemplo, linha de produto, segmentos de clientes, áreas geográficas, canais e tecnologia. Aí é onde vem o nosso dilema, né? Como medir, por exemplo, linhas de produtos se a gente não tem uma base de dados disponível? Então a gente tem que
captar a base de dados de linhas de produtos, de segmentos de clientes, de área geográfica, talvez tenha que usar já a medida já existente, né? Então tem o índice de diversificação de produto, que é o mesmo usado como índice de diversificação geográfica, mas aí não tem essa informação que, por exemplo, o sorvete da Kibon é o mesmo que é vendido lá na Espanha, só muda o nome da marca, mas é o mesmo. Então, em termos de área geográfica, o sorvete ele tem vários lugares, né? Canais, tem produto que tem um canal só e que por lei obriga um canal só. Medicamento, por exemplo, é um deles. E tecnologia ainda é uma coisa a ser medida, porque pode se tornar, tecnologia pode ser muito mais um peso, algo de peso para a gente do que propriamente uma medida específica, né, para entender, porque o setor aeroespacial, será que tem uma alta tecnologia, que é o que inclusive mostra uma NT brasileira, que diz que a aeroespacial, automotivo tem uma alta tecnologia, enquanto que redes de supermercados tem baixa tecnologia, por exemplo, né? Então a gente ainda está na dúvida que tipo de terminologia vamos usar para tecnologia. E aí eu mostro isso em termos de tipo, abordagem, população, que a gente sabe que tem 430 empresas brasileiras de capital aberto. Estamos pensando em usar índice simples, não sabemos ainda. Se vai usar testes estatísticos, não sabemos ainda, porque se a gente partir para esse ponto aqui, aí agora eu vou começar a entrar nas discussões. Linhas de produtos, eu consegui, professor, já acesso à base da Associação Brasileira de Automação. O que significa isso, gente? A Automação Brasileira de Automação é a empresa que concentra o Cadastro Nacional de Produtos no Brasil. Então ela deveria ter lá o cadastro de todos os produtos, baseado no código de barras das empresas. E ela tem isso já, e ela não disponibiliza isso fácil. Ela, por ser uma associação, ela tem alguns empecilhos aí. Mas ela me deu ontem o acesso a esse cadastro, que traz lá qual é o código desse produto mundial, qual é a marca desse produto, qual é o peso e não tem valor, não tem valor nessa, mas tem essas informações que de repente por aí a gente consegue amarrar a marca a uma empresa, dizer, olha, a linha de produto desses produtos são esses aqui, né? E aí tem que amarrar o resto. Esse é o problema. Depende muito da linha do que é produto para fazer todos os demais. Porque sem produto, que é a base principal, não é possível construir as demais bases. Sem dúvida. É isso, professor. Eu Agora, acho que. eles disponibilizaram a base? Então, Você professor, já está com ela? lembra que eu tinha dito, professor, que eles tinham me dito assim: olha, nós vamos te disponibilizar a base, beleza? Beleza. Sabe o que me disponibilizaram, professor? Me Hum. disponibilizaram um portal. Me disponibilizaram o portal para acessar por NCM a base de dados. Aí eu vou questionar de novo. Ou eu vou para Por partir. NSM, você já não acessava no próprio site? Já acessava. Então, isso que você está falando é o que a gente já tem acesso É, público. exato. Demoraram. Tive que levar o documento naquele dia lá para liberar. Falaram que ia liberar e liberar o cadastro inteiro. Aí quando foi ontem à tarde me mandaram o link. Quando eu olho, ó, tá aqui. Aí você tem que consultar por NCM e vai te trazer o cadastro de produtos. Aí nossa, eu fiquei puto da vida ontem. Mas E você enfim. não falou para eles? Isso Ainda daí não, já. ainda não tive tempo de falar, porque foi ontem no fim da tarde. Aí, como nós tínhamos a nossa reunião hoje, eu vou tratar disso agora à tarde. Agora, sabe o que eu também estou vendo, professor, como alternativa? Aquele da Bluesoft. Eu já entrei em contato com eles também essa semana
E vou ver com eles também, porque aí eles lá eles liberam uma base completa. Para a Bluesoft, não sei se o professor lembra, é aquele do Cosmos. Eu lembro, então. Aquele que a gente consegue entrar com código, na realidade. Isso, é isso aí. Puxa E- vida, hein, Aguinaldo? Vai ficando complicado, não? eu Isso. vou ter que pagar para comprar essa base, professor. Vou ter que comprar essa base da Bluesoft. Mas quanto custa? É, eu acho que uns R$ 2.000. Fazer o quê? Por isso ainda não é absurdo, mas não sei se é só isso não, hein? Toda a base deles? Eles falaram Não, isso? pelo menos uns 5.000 produtos, pelo que tá no site aqui. É o plano. 5.000 produtos é muito pouco. Só se você consegue fazer uma filtragem por categorias, é aquilo que a gente já falou. Sabe o que a gente Tá certo? pode pensar também, professor? A própria Associação Brasileira de Automação me deu uma pista. É por isso que eu mandei aquela carta pro professor e depois eu falei, deixa eu conversar com ele com calma depois. A Associação Brasileira de Automação falou, ó, se você chegar com uma carta aqui do seu reitor dizendo que você tem uma necessidade acadêmica para fim específico, a gente vai te ceder a base para você. Aí lá, né? Você fica um pouco preocupado porque na realidade a gente Tem é dois aquilo que meses eu só. digo, né? A gente tá certo. A gente não tem dados, a gente não consegue sair Ou, desse lugar que a gente parou, né? ou Então, seu então, professor, trabalho do ponto de vista da revisão bibliográfica está excelente, está completo, né? Mas a gente não consegue entrar aí na questão da pesquisa, propriamente dita, né? é. Ou então, professor, eu vou usar aquele site do Bluesoft e fazer aquele um por um lá. Que seja, Aguinaldo, é aquilo que eu te digo, nós temos que ter, como eu já falei para a Cláudia nessas situações, pelo Plano menos um B. pedaço, um piloto, para que a gente possa ver se dá. Porque às vezes a gente está até apostando, eu preciso ter toda a base, a gente pega toda a base e também não consegue chegar numa coisa. Então é aquilo que eu já tinha te pedido. Sabão em pó, pega tudo de sabão em pó. Vamos ver então como que isso se aplica a Procter Gamble, a Unilever. Eu já te pedi isso antes, né? Para a gente fazer um recorte. Eu E tenho aí faz a. essa. Eu tenho esses 500 registros só que eu fiz disso aí. Da, 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 desse, dessa linha de produtos. Eu acho que eu cheguei a Tem mostrar mais, pro tem professor muito em uma mais, ocasião. mas tem muito mais do que isso. Deve ter. Esse é o problema. Deve ter, professor. Mas na busca, você já consegue partir de uma classificação? É, a cada 30 é o que tá liberado. Não, mas tudo bem, mas você consegue falar assim: ah, eu quero sabão em pó. E aí ele vai te dando tudo de sabão em pó? Sim, Ele tem um filtro por categoria? sim. Aí eu Isso vou ter que ajuda pegar um bastante. por um e. Então, mas é isso, né, galera? Por isso que a gente tem que sempre estar no paralelo. Se nesse período, né, se a gente estivesse pegando isso daí sistematicamente, você já poderia ter coberto algumas categorias, quase que na totalidade. Eu vou fazer por aí, professor. Tem uma técnica que chama-se web scraping, Hum. que é capturar as informações da tela da web, de um site onde tem informação. Onde tiver informação, ele vai montando uma planilha Excel para mim. Eu acho que É é o isso. crawling, é um Crawling. robozinho, é isso, é isso. Crawling, exatamente. Nativa. Então Eu acho que vai é nessa isso. direção, Aguinaldo, mas a gente precisa enxergar, eu insisto, numa categoria de produto, pelo menos, né, qual é a extensão de linha dela em diferentes empresas. Você concorda comigo? A gente vê, Sim. puta, esse negócio funciona, dá para se chegar a alguma conclusão? Não dá. Né? Tá. É aquilo que eu te falei. Então, olha, em sabão em pó, a Unilever é mais diversificada do que a Procter Gamble. A Procter Gamble é mais diversificada, sei lá, do que a Química Amparo. Sabão em pó. Se a gente conseguir, com base nesses dados, chegar a essa conclusão e temos um índice, digamos assim, ok? Então, a mais diversificada é a Unilever, o índice é 100. A segunda mais diversificada é a Procter, o índice é 80. A terceira
a Química Amparo é 50. Legal. Então, vamos para a segunda categoria. Detergente para lavar a louça. Você concorda comigo? Aí a gente junta tudo isso. Produtos de limpeza. Ó, Unilever é tanto nessa escala, outra é tanto. É isso que a gente quer. Então, se pelo menos a gente conseguir nessas categorias, em grupos de categorias, essa informação, a gente consegue caminhar um pouco para na qualificação exemplificar, você concorda comigo? Ó, Criar um fizemos isso painel. aqui para essa categoria e é isso. Aí nessa categoria aqui, ó, a Unilever está em não sei quantos pontos de venda, a Procter está em tantos, ela distribui assim, distribui assim. Senão fica difícil. Você concorda? Se chegar na qualificação sem ter algum estudo piloto, vai ser difícil. Vai ser difícil. Tá bom. Não que não possa chegar, mas a gente vai chegar com muita insegurança. Você concorda comigo? Concordo, professor. Concordo. Acho que para amanhã já vou chegar com segurança. E semana passada no consórcio doutoral eu achei que ia ajudar e pelo contrário, né? Não ajudou. O pessoal não esclareceu nada. Né? Tem Fala uma que tem questão mesmo. livro, fala que estuda sobre, mas não deu nenhuma pista. Quem falou para Então, mim sobre o Cadastro Nacional de Produtos? Ninguém. Eu fiquei na minha. Aguinaldo, sobre o que a gente pretende fazer, nós não precisamos de muita teoria. Nós É, precisamos de dados. Você concorda comigo? é, Pô? concordo, A professor. ideia é criar um indicador. É Aliás, é o criar um que indicador. batem na porta, né? Desculpa, tá, eu tô conversando. Aí ficam falando assim, ó, falta teoria, vai construir teoria institucional primeiro aí, vai construir teoria da agência aí. Falei, Não, tá, não resolve. Aqueles índices todos lá não resolvem isso que a gente está querendo. não Você resolve. concorda? Eu já vi, eles são muito genéricos e tudo mais. Então, por isso que eu digo, se nós conseguirmos os dados, mesmo que não de forma extensiva, mas para algumas categorias, tudo mais, eventualmente a gente já consegue fazer algo defensável. Tá claro? Eu Mas aprendi tanta coisa como hein? técnica, eu aprendi tanta coisa como técnica interessante que daria para usar nessa disciplina que eu fiz da USP. Né? Abriu portas, só que eu preciso dos dados. Então, então vai lá ou pelo crawling ou na marra mesmo e pega essas informações, Aguinaldo. Tá bom, Certo? Esgota uma categoria, a gente faz alguma simulação, depois partimos para uma outra, tá? tá bom, professor. Bom, Tá então é bom. isso, pessoal. De Vamos lá. qualquer forma, obrigado aí. Alguém quer Imagina. colaborar, alguma coisa, comentar? Não, eu tinha só uma dúvida, mas não é nervoso. Do meu trabalho? Não. Uma dúvida geral. Fala, qual é a dúvida, Pedro? Não, professor e Agnaldo, em relação não em relação à apresentação, em relação ao texto. A bibliometria eu coloco na introdução ou depois da introdução? Ó, eu fiz na introdução. Eu Professor, vi que a sua está na introdução, aí o professor Silvio, no meu workshop, ele falou, fica muito pesado colocar na introdução. Coloca as tabelas no final. Já o Renato Emanuel, que é o orientado dele, ele tirou da introdução e colocou a bibliometria como um capítulo à parte, A lá no parte, final, mas um capítulo eu inteiro. tô fazendo assim. Lembra, Eu professor? tô, Acho que o professor estava na banca do Renato Emanuel. eu tô fazendo assim. Eu acho que a bibliometria, de forma mais extensiva, eu acho que ela pode ser um capítulo da revisão bibliográfica. Eu Ah, acho. legal. Porque, na Legal. realidade, ela é a preparação para a revisão bibliográfica. É isso aí. Tá certo? É com base nos filtros lá da bibliometria que você vai escolher os artigos mais qualificados. Né? Então, na minha opinião, cabe como, como uma seção da revisão bibliográfica. Eu não acho legal colocar ela, como lá o Renato fez, como um apêndice. Pô. Não, apêndice é uma coisa secundária e ela é uma É, coisa importante. Então, não sei. Tá? Mas certamente eu não acho que seja muito adequado Peraí. colocar na introdução de forma extensiva. Tá certo? Eu acho que na introdução você já pode até fazer menção a alguma coisa.
mas a introdução ela tem que ser mais enxuta. Então, eu acho que não Isso. seria desejável. Tá bom? Agora cabe mais uma coisa importante. Usem Legal. da bibliometria, aí eu não sei quando, o professor pode nos ajudar, mas usem dessa bibliometria que vocês estão fazendo, procurem publicar o mais rápido possível, que eu acho que tem uma grande contribuição de vocês. Um artigo sobre a bibliometria, é isso, Aguinaldo? Agora, quando o professor Crispim pode falar? Legal. Então, isso é bastante desejável, tá certo? Porque a bibliometria por si só já, na realidade, comporta um artigo. A Cláudia fez, né, Cláudia? Isso. Basicamente, um artigo baseado na bibliometria. Tá legal. Obrigado. Bom, beleza. Gente. Aliás, fiquem atentos a essa questão de artigo aí também, tá? Isso. De alguma forma. São Muito várias importante. demandas, né? Tá bom. Muito bom. Amanhã a gente tem o workshop, eu acho que fiquem tranquilos. Pedro dá uma bela enxugada naquilo tudo lá. Sim, professor. Forma de figuras, tá bom? Eu vou seguir aquela alternativa do... O que não for possível para fazer para amanhã, se prepara para fazer num outro workshop. Tá legal. Eu vou seguir aquela alternativa do Aguinaldo de abrir a caixa do lado do slide, se eu precisar, né? Se eu precisar ler aqueles exemplos e tal, abrir aquela caixa do lado do slide. Da parte da teoria você está dominando, Pedro. Não precisa ter aquele texto lá. Porque você nem vai ler aquilo, na realidade. Tá legal. Tá bom? Tá legal. Tá bom, gente. Tá bom. Então, obrigado a todos, tá bom? Obrigado. Até dia 16, né? Obrigada. Tchau, gente. Até outra semana e amanhã, até amanhã nas apresentações. Isso. Tá bom, boa sorte. Tchau. Obrigado, viu, professor? Obrigado, meninas. Valeu, Cláudio.